Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco hoje sobre a não ocorrência de crase. Em que situações não devemos usar o sinal de crase? E lembrando também antes que a crase é uma fusão de dois As. Para que nós tenhamos a crase, a presença dela, nós temos que ter a preposição e o artigo feminino. Então, se em algum caso ocorrer apenas a preposição ou apenas o artigo, não ocorrerá a crase. Bom, vamos ver então. Diante de palavras masculinas, não assisto a filme de terror. Está muito claro aqui por que não ocorreu a crase, porque a palavra filme é uma palavra masculina. E diante dessa palavra masculina, não ocorrerá jamais um artigo feminino. Portanto, nós temos apenas a preposição. Continuando, diante de verbos também não ocorre a crase. Estou disposto a estudar. Estudar é um verbo, então este a que está diante dele é apenas uma preposição. Não temos aqui presença de artigo feminino. Nas expressões formadas por palavras repetidas, ficamos frente a frente. Também, pessoal, aqui temos apenas uma preposição, por isso não ocorre a crase. Outro caso que não ocorre, quando o a está no singular e a palavra que está diante dele está no plural. Veja, refiro-me a pessoas interessadas. Por que não ocorreu a crase aqui? Porque aqui eu tenho apenas a preposição. Se eu tivesse o artigo, ele teria que estar no plural, este a. Como ele não está, é apenas a preposição. Diante de pronomes que repelem o artigo, dirijo-me a Vossa Excelência. Fiz alusão a ela. Então, pessoal, este a aqui, antes de Vossa Excelência, é uma preposição apenas, e diante do pronome ela é apenas a preposição também. Mas alguns pronomes, pessoal, até admitem o artigo. Então, quando ocorrer de ter na própria frase, na própria oração, um pronome que admita o artigo, aí ocorrerá a crase. Veja, dirijo-me à senhora, Dona Maria. Então, este senhora é um pronome de tratamento que ele admite o artigo. Portanto, neste caso, ocorre a crase. Continuando, antes de artigo indefinido também não ocorre a crase. Veja, chegamos a uma boa conclusão. Pessoal, por que não ocorre? Porque se eu já tenho um artigo indefinido, que no caso a palavra uma, por que eu teria um artigo definido também? Né? Não precisa, não é necessário. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho apenas a preposição. Por isso, não ocorreu a crase. E ainda, quando antes do a existir uma preposição, quando já existir uma outra preposição antes do a. Veja, compareceram perante, que é uma preposição, a justiça. Então, se eu já tenho esta preposição aqui, por que eu teria outra? Este a aqui, então, diante da palavra justiça, é apenas o artigo. Eu espero ter ajudado.